Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série. Achou que eu tava brincando? Depois de China e Japão, vamos nos afastar um pouquinho da Ásia hoje. Mas não muito. Vamos para o leste europeu. A guerra parece estar longe de acabar e hoje nós vamos mergulhar no que há de mais bizarro na Ucrânia. Tem de tudo hoje. Então, aperta os cintos e vem comigo. Por que não começar esse novo vídeo sobre a Ucrânia falando sobre outro país, o Cárpato? Mas calma que vai fazer sentido. Esse país que você provavelmente nem sabia que um dia existiu, entrou para a história por um motivo bem estranho. Ele foi o país mais rápido da história. Da sua fundação até a sua dissolução, ele durou menos de 24 horas. Em 1938, a Alemanha nazista anexou a Áustria e Adolf Hitler tinha ambições de expandir ainda mais o território do Reich. Ao mesmo tempo, as tensões aumentavam na Europa, que levaria, enfim, à Segunda Guerra Mundial. No meio dessa treta tinha uma região chamada Cárpato-Ucrânia, que ficava nas montanhas dos Cárpatos e se estendia por partes da atual Ucrânia, mas também alguns pedaços ali da Eslováquia, Polônia e Romênia. Ou seja, era uma região com vários grupos étnicos diferentes. Na época, a área fazia parte da Tchecoslováquia. Só que à medida que a ameaça de agressão alemã crescia, o governo tcheco ainda lidava com algumas crises. Ainda naquele ano, eles assinaram o Acordo de Munique, que permitiu à Alemanha anexar um pedaço do país, a região dos Sudetas, que é uma área predominantemente de língua alemã. Isso enfraqueceu a Tchecoslováquia e só piorou a situação. Em março de 1939, Hitler ordenou a invasão das terras tchecas que sobraram. Como resultado, o governo da Tchecoslováquia entrou em colapso e várias regiões aproveitaram para estabelecer a sua própria autonomia ou independência. Na Ucrânia dos Cárpatos, um grupo de nacionalistas ucranianos, liderados por Avustin Voloshin, declarou a independência da região em 15 de março de 1939. Surgia assim um país chamado Cárpato-Ucrânia, com o próprio Voloshin como presidente. A declaração de independência não foi reconhecida pelas grandes potências mundiais, mas recebeu apoio limitado de países vizinhos, incluindo a Hungria. A mesma Hungria que menos de 24 horas depois, apoiada pela Alemanha, invadiu a região. Eles rapidamente dominaram as forças ucranianas e ocuparam o território, que foi anexado à Hungria e rebatizado como Rutênia Subcarpática. A região permaneceu sob controle húngaro até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética e os aliados assumiram a área. Depois que a guerra acabou, as fronteiras da Europa Oriental foram redesenhadas e o território que foi a Cárpato-Ucrânia, na duração de um story, foi devolvido à Tchecoslováquia, que mais tarde também se dividiu mais uma vez em República Tcheca e Eslováquia em 1993. Em 2007, 3 adolescentes ucranianos ficariam conhecidos como os maníacos de Dnepropetrovsk, devido a uma série de crimes cometidos durante 21 dias. Eles filmaram seus crimes, criando alguns dos vídeos mais chocantes que já vazaram na internet. Talvez você já tenha visto algum deles, que ficou conhecido nas comunidades de Gore como 3 homens e um martelo. Os 2 primeiros assassinatos ocorreram na noite de 25 de junho de 2007. As vítimas, uma mulher de 33 anos chamada Yekaterina Ilchenko e Roman Tatarevich, foram brutalmente agredidas com objetos pontiagudos, deixando-as irreconhecíveis. Mais tarde, os assassinos admitiriam ter escolhido suas vítimas aleatoriamente enquanto caminhavam pelas ruas. Isso era apenas o começo de uma onda de assassinatos. Igor Supruniuk, Viktor Sayenko e Alexander Khanha ceifaram a vida de pelo menos 21 pessoas. Com o passar dos dias, os crimes aumentaram, com mais vítimas encontradas na cidade vizinha de Novomoskovsk e em outros locais. As vítimas variavam de indivíduos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua, a homens embriagados que encontravam. Os assassinos pareciam ter prazer em mutilar e torturar suas vítimas, usando martelos e barras de aço enquanto filmavam. A brutalidade deixada pelos ataques chocou a Ucrânia e as autoridades tentavam descobrir o que poderia estar por trás dos crimes tão violentos. A investigação foi lenta e sigilosa, sem nenhuma informação oficial dividida com o público. As coisas começaram a mudar de figura quando um sobrevivente de um dos ataques, Vadim Lyakov, forneceu uma descrição detalhada dos agressores. Isso levou à prisão de 3 suspeitos. Os 3 rapidamente confessaram seus crimes, afinal, não tinham muitas opções.
Eles mesmos haviam registrado toda a violência e as evidências contra eles eram contundentes. Os promotores apresentaram mais de 300 fotografias e 2 vídeos como parte do caso da promotoria. Um deles, o vídeo do martelo que eu citei, que foi vazado. A autenticidade das evidências foi questionada pela defesa, mas especialistas confirmaram por laudo que o material era genuíno. As mortes eram reais. O julgamento começou em junho de 2008, com os suspeitos enfrentando várias acusações de assassinato, assalto à mão armada e crueldade contra animais. Tudo registrado por suas lentes. Hansra, que não estava diretamente envolvido nos assassinatos, foi considerado culpado apenas do roubo. A defesa tentou contestar as evidências e questionou também os motivos por trás dos assassinatos, alegando que seus clientes foram forçados a cometer os crimes. Haveria uma quarta pessoa por trás, um gênio do crime. Mas, obviamente, ninguém caiu nesse papinho. O tribunal considerou os suspeitos culpados de assassinato premeditado e sentenciou Sayenko e Supruniuk à prisão perpétua. Hansra recebeu uma sentença de 9 anos. Apesar do julgamento, o motivo exato por trás dos assassinatos permanece um mistério. Nem mesmo a acusação conseguiu estabelecer uma razão clara para os crimes. As especulações vão desde um desejo de autoafirmação mórbida até o plano dos assassinos de lucrar com a venda de filmes snuff. Alguns afirmam que os jovens não estavam sozinhos e que outros produtores de vídeos do tipo ainda podem estar foragidos. As famílias dos 3 condenados insistem em sua inocência. Na década de 80, na cidade de Kharkov, na Ucrânia, um homem chamado Oleg Mitazov enfrentou uma trágica reviravolta que mudaria para sempre a sua vida. No dia em que deveria receber o seu doutorado em economia, ele perdeu a sua dissertação meticulosamente escrita à mão em uma viagem de bonde para a universidade. Esse incidente marcou o início de um colapso mental que o perseguiu pelo resto da sua vida. Morando em um espaçoso apartamento comunitário em Kharkov durante a década de 80, Mitazov encontrou consolo na escrita. Ele encheu cadernos com seus pensamentos e, eventualmente, começou a rabiscar nas paredes de sua sala, expandindo para outros cômodos como a cozinha e o banheiro. A sua criatividade não tinha limites e ele cobriu o ambiente com frases e desenhos em cores vibrantes que refletiam a sua mente perturbada. Pouco se sabe sobre a vida de Mitazov, além de seus enigmáticos escritos espalhados pela cidade. Nascido na Tchecoslováquia em 1953, a sua família enfrentou suspeitas e interrogatórios ao retornar a Kharkov, na época parte da União Soviética. A constante vigilância policial e o estresse afetaram Mitazov, levando a confrontos físicos com policiais e prisão temporária. Mais tarde diagnosticado com esquizofrenia, Mitazov faleceu em 1999, aos 46 anos, de tuberculose em um hospital psiquiátrico. A maior parte de sua vida permaneceu obscurecida pelo tempo e sua família apagou as marcas dentro do apartamento para superar essas memórias. No entanto, eles preservaram a geladeira e o piano como alguns lembretes desse período conturbado. Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Sim, eu escrevi um livro. Ele se chama 3 Pesadelos. Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado. Depois de ler, deixa lá a sua avaliação e recomenda para aquele seu amigo que adora uma boa história de terror. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Agora sim, de volta ao vídeo. O apartamento foi reformado, mas as inscrições de Mitazov pela cidade permanecem uma lenda até hoje. Artistas locais tentaram imortalizar a sua caligrafia única, enquanto estudiosos tentaram decifrar o seu significado. A obra de Mitazov revelava sua deterioração mental ao longo do tempo de forma solitária. À medida que o tempo passava e seus textos se espalhavam, eles iam ficando mais ilógicos e cheios de erros ortográficos. Até hoje não se sabe se o seu fracasso acadêmico realmente foi o gatilho para tudo isso. Na noite de 16 de setembro de 2000, George Ronhas não conseguiu voltar para casa, levantando suspeitas imediatas. Algo terrível tinha acontecido. O homem era um conhecido jornalista que havia criticado a corrupção dentro do establishment político da Ucrânia. O caso atraiu a atenção significativa da mídia e do público, levando a demandas por uma investigação.
80 jornalistas assinaram uma carta aberta ao então presidente Leonid Kuchma exigindo que ele agisse. Políticos da oposição alegavam que o desaparecimento de Honras estava ligado às suas investigações sobre corrupção no círculo íntimo do presidente. O Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano, estabeleceu uma investigação paralela, mas não produziu resultados concretos, mesmo debaixo de críticas e interferência política. 2 meses após o desaparecimento de Honras, em 3 de novembro de 2000, um corpo decapitado e banhado em ácido foi descoberto em uma floresta perto de Kiev. Posteriormente, foi confirmado que o corpo era de Honras. As circunstâncias em torno do seu assassinato se mostraram assustadoras porque as evidências forenses revelaram que ele tinha perdido a cabeça enquanto ainda estava vivo. O banho de ácido e as tentativas de queimar o corpo provavelmente visavam dificultar a identificação. Um jornal de língua russa, Segodnya, informou que Honras havia sido sequestrado por policiais, baleado acidentalmente na cabeça e posteriormente decapitado para ocultar a origem da bala. A brutalidade chocante do assassinato alimentou ainda mais a indignação pública e levantou preocupações sobre o envolvimento de pessoas próximas ao presidente no silenciamento de quem tentava denunciar o que estava acontecendo. Em novembro de 2000, o político da oposição Oleksandr Moroz divulgou gravações secretas envolvendo o presidente Kuchma, o chefe de gabinete presidencial Volodymyr Litvin e o ministro do interior Yuri Kravchenko no assassinato de Honras. As gravações sugeriam discussões sobre formas de silenciar Honras, incluindo a possibilidade de sequestro ou deportação. Embora tenha surgido dúvidas sobre a autenticidade das fitas, elas intensificaram a crise política em torno do caso. A forma como o governo ucraniano lidou com a investigação atraiu críticas internacionais. A União Europeia, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e as manifestações em massa em Kiev pediam responsabilidade e justiça. A investigação foi considerada pouco profissional e marcada por interferência política. O governo ucraniano convidou o FBI para ajudar, mas a oferta não foi aceita. O caso teve inúmeras reviravoltas ao longo dos anos, com mudança de suspeitos, alegações estranhas e progresso limitado em encontrar os responsáveis por comandar o assassinato. Em 2005, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que a Ucrânia havia violado o direito de Honras à vida. Em 2009, um dos principais suspeitos, Oleksiy Pukas, foi preso. Pukas era um ex-policial de alto escalão acusado de envolvimento no assassinato. Ele supostamente revelou a localização dos fragmentos do crânio de Honras, que foram encontrados perto de Bila Tserkva. Então, sim, ele provavelmente era o assassino e acabou sendo condenado à prisão perpétua em 2013. No entanto, restavam dúvidas sobre quem ordenou o assassinato. Porém, o mistério nunca foi resolvido. A morte do jornalista nunca teve uma resolução satisfatória. Nascido em 5 de maio de 1950 em uma família armênia em Rostov-na-Don, na Rússia, Zaven Almazian parecia ter uma infância comum. Paralelamente aos seus estudos, ele praticava luta livre e desenvolveu técnicas de estrangulamento que mais tarde usaria contra suas vítimas. No entanto, em 1968, após se formar na escola e entrar em uma escola técnica, Zaven teve um colapso mental depois de receber um toco. Sim, o gatilho para o cara surtar e virar um maníaco foi ser rejeitado por uma garota na escola. No início de 69, Zaven começou a atacar mulheres se valendo do mesmo modus operandi. Ele colocava uma faca no rosto delas, dizendo que elas tinham perdido em um jogo de cartas e depois as levava para um lugar escondido para espantalá-las. Durante seu terceiro ataque, Almazian perdeu sua carteira de estudante, mas quando se tornou alvo, conseguiu convencer os policiais que investigavam os estupros de que não era ele. Se livrando da prisão pelo momento e conforme o circo se fechava contra ele, o rapaz decidiu pedir para servir no exército soviético. Zaven serviu no exército em Voroshilovgrad, cidade que hoje é conhecida como Luhansk, na Ucrânia, cuidando de um chiqueiro. Isso permitiu que ele evitasse a supervisão de seus superiores e assim tinha chance de sair sem permissão para continuar a cometer os seus crimes. Em 26 de março de 1970, ele atacou pela primeira vez em Luhansk. E nas 2 semanas seguintes, cometeu mais 5 ataques. Percebendo que a polícia estava se aproximando, Zaven não parou, mas começou a cometer crimes nas áreas mais desertas da cidade. Em 14 de abril de 1970, ele cometeu o seu primeiro assassinato. Ele amarrou Svetlana Mazurina, de 17 anos,
cobriu sua boca com um pano, a violentou e depois a estrangulou. Ele levou suas joias de ouro como um troféu. Assim, a polícia decidiu tomar uma atitude desesperada: colocar meninas nas ruas como isca. Algumas delas andavam desacompanhadas enquanto eram observadas de longe por pelo menos 3 policiais à paisana. E assim, em 16 de maio de 1970, eles conseguiram prender Vitaly Vlasov, que na verdade era outro maníaco sexual. O homem confessou vários estupros cometidos entre 66 e 70, um total de 22 casos foram comprovados, mas negou ter assassinado qualquer uma de suas vítimas. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. A polícia acreditava que tinha finalmente pegado o maníaco, mas pouco tempo depois, uma menina de 13 anos foi atacada. E assim, finalmente, os policiais conseguiram prender outro maníaco sexual. E nada de colocar as mãos no criminoso que os jornais já chamavam de o maníaco de Lugansk. Uma carta anônima foi enviada à polícia alegando saber a identidade do verdadeiro assassino, mas nunca foi confirmada. Talvez ele próprio tenha mandado. Em 4 de julho, Zaven violentou e matou Nina Zaykova, de 17 anos, deixando um pedaço do jornal Vida Rural na cena do crime. Em 6 de agosto, ele atacou Olga Serova, de 20 anos, enquanto ela voltava do trabalho para casa. Mas um transeunte o assustou. Em 22 de setembro, Zaven fez outro ataque mal sucedido, novamente fugindo de transeuntes. Nesse caso, ele acabou deixando um pedaço de lençol para trás que tinha o carimbo de sua unidade militar. No entanto, a investigação não pôde usar essa informação por causa de um erro no exame. Eles confundiram o número 6 com o número 9. Em 27 de outubro, Zaven entrou e matou Larissa Rogova, de 20 anos, roubando seus brincos e um suéter vermelho. E na noite de 7 para 8 de novembro, ele atacou uma mulher nos parques da cidade, mas um grupo de voluntários próximos o perseguiu. Depois de vasculhar o parque, Zaven e 5 outros homens suspeitos foram capturados. Uma de suas vítimas sobreviventes o identificou. No julgamento, Zaven confessou todos os seus crimes em Rostov-na-Don e Voroshilovgrad. Ao revistar seu galpão, encontraram todos os itens roubados das mulheres e assassinadas. No total, ele cometeu 3 assassinatos e 12 churbuts. O Tribunal Militar do Distrito de Kiev condenou Zaven Almazian à morte, e a Suprema Corte da União Soviética manteve o veredito. Em 1973, ele foi executado por um pelotão de fuzilamento. Em 1941, a cidade de Odessa, na Ucrânia, tornou-se um trágico campo de batalha onde atrocidades aconteceram durante o Holocausto. Antes da Segunda Guerra Mundial, Odessa ostentava uma próspera comunidade judaica, representando aproximadamente 30% da população total da cidade. Após um cerco de 2 meses, Odessa caiu nas mãos das tropas alemãs e romenas em 16 de outubro de 1941. Apenas 6 dias depois, em 22 de outubro, uma mina controlada por rádio, plantada pelo Exército Vermelho antes da rendição da cidade, explodiu no prédio do NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos. A explosão matou 67 pessoas, incluindo 16 oficiais de alta patente e o comandante militar romeno da cidade, o general Ioan Glogojanu. A culpa pelo ataque foi atribuída aos judeus e comunistas. À medida que o massacre se desenrolava, uma ordem foi emitida em 23 de outubro de 1941, ameaçando todos os judeus de morte imediata. Eles receberam ordens de se apresentar na vila de Dalnik em 24 de outubro. Aproximadamente 5.000 judeus se reuniram sem saber do horror iminente. As primeiras 50 pessoas foram levadas para uma vala antitanque e executadas pelo próprio tenente-coronel Nikolai Deleanu, o comandante da SS. Isso marcou o início de uma série de deportações e extermínios de judeus de Odessa. Após uma marcação, a administração romena iniciou o registro para contar os judeus que haviam sobrado na cidade, totalizando cerca de 60.000. Um hexagrama amarelo, a estrela de Davi, foi imposto a eles como um distintivo que eles deveriam carregar a todo momento, marginalizando-os ainda mais e marcando-os para perseguição. A partir do final de 1941, as forças romenas começaram a organizar campos de concentração no interior, sendo Bogdanovka um dos mais famosos.
Milhares de judeus foram levados para os guetos, suportando condições terríveis e superlotação. Com o agravamento da situação, os judeus foram submetidos a mais violência e forçados a entregar todos os seus pertences que pudessem ter algum valor. A população judaica que sobrou acabou exterminada no que ficaram conhecidas como as Marchas da Morte para Golta e Berezivka. E aí, no fim da Segunda Guerra Mundial, alguns dos principais perpetradores enfrentaram julgamentos por seus crimes. O marechal Ion Antonescu, o governador George Alexiano e o comandante da guarnição de Odessa, o general Nikolai Massisi, foram acusados de organizar as repressões contra a população civil de Odessa no outono de 1941. Antonescu e Alexiano, os dois militares diretamente responsáveis pelo início do massacre, foram executados em 1946, enquanto Nikolai Massisi foi condenado à prisão perpétua, falecendo na cadeia em 1950. E assim se encerra o nosso terceiro episódio. Dessa vez foi uma coisa mais histórica do que True Crime. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui o que você achou. E aquela regra de sempre, fale qual país você gostaria de ver no próximo episódio e compartilha também coisas sobre a Ucrânia que você acha que deveria ter aparecido aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!